Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing por aqui, direto da Europa, para trazer também informações, ainda repercussões de alguma maneira dessa guerra no leste europeu e hoje falando das alianças que ainda restam à Rússia, do isolamento também da Rússia por aí, né, Killing? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Gabi, Edu e a todos. Pois é, 2 eleições e os vencedores foram políticos considerados aliados de Putin, né? O Viktor Orbán ganhou pela 4ª vez consecutiva a eleição na Hungria, ele está desde 2010 no poder, ele se tornou um dos políticos mais controversos da União Europeia e venceu uma aliança formada por 6 partidos. E após o pleito em que seu partido, o Fidesz, conquistou 2/3 da cadeira do parlamento, cerca de 2/3, ele disse que foi uma vitória que podia ser vista da Lua e também em Bruxelas, onde está a sede do Parlamento Europeu. Ele é acusado de acabar com liberdade de imprensa, perseguir jornalistas, opositores, políticos, de encher o judiciário de aliados e mudar a Constituição a seu favor. Ele critica o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, do qual se refere a um opositor. E durante essa guerra, ele adotou uma postura ambígua. Ele é aliado de Putin, se recusa a enviar armas à Ucrânia, mas assinou um documento que prevê sanções a Moscou. E na campanha, ele falou que a Hungria era neutra e queria o fim desse conflito. Ali, perto na Sérvia, também houve eleição. O atual presidente, Aleksandar Vučić, declarou-se vencedor, cerca de 60% dos votos. Ele apresentou como a garantia durante a campanha estabilidade diante da guerra na Ucrânia. E a invasão da Rússia, no fim de fevereiro, alterou a campanha eleitoral, que, segundo analistas, iria se concentrar em meio ambiente, corrupção e direitos dos cidadãos. E a sigla do conservador do Vučić, que é o Partido Progressista, também ficou em primeiro lugar na votação para o parlamento, com menos de 45% dos votos. Não tem maioria no parlamento, vai precisar de alianças, e hoje ele foi parabenizado por Vladimir Putin, depois dessa eleição. E a Sérvia depende do gás da Rússia, e seu exército também tem laços com militares russos. A Rússia, de alguma maneira, comemorando, né, essas eleições, porque está cada vez mais sozinha, então precisa desses aliados por perto, né, Killing? Exatamente. Cada vez mais países da União Europeia tentam isolar a Rússia e aplicar mais sanções. Por outro lado, a Rússia tenta manter ainda algumas alianças e ligações, e esses 2 políticos que venceram são políticos que têm aliança com Vladimir Putin. Então, certamente foram eleições celebradas no Kremlin. E como a guerra entre Rússia e Ucrânia dominou o cenário político europeu, né, Killing? Porque a gente está vendo agora, tem eleição na França no fim de semana, o Macron encaminhava para uma eleição um pouco mais complicada, mas devido aí a tomar a dianteira e a frente dessas negociações por uma possível paz entre Rússia e Ucrânia, conseguiu aí sair um pouco melhor do que o previsto nas pesquisas atuais. A gente tem também por lá uma candidata conservadora crescendo que decidiu deixar um pouco de lado um apoio a Vladimir Putin. Então, 2 pesos e 2 medidas, né? A gente tem na Hungria e na Sérvia partidários aí, amigos de Vladimir Putin. Na França, o pessoal se distanciando de Putin e como a guerra influencia bastante nessas disputas eleitorais importantes aí na Europa. Exato. A Marine Le Pen, ela inclusive diminuiu a distância a Vladimir Putin, a Emmanuel Macron. O Macron segue com 53%, se eu não me engano, das intenções. Ela chegou a 47%, a menor diferença desde o início da campanha. A eleição no dia 24, uma eleição muito importante, e o Emmanuel Macron, desde o início dessa crise, se colocou como um dos principais interlocutores do Ocidente com Moscou, conversou diversas vezes com Vladimir Putin, mas ele é um cara que também critica muito as ações do Kremlin. E o que analistas afirmam é que num cenário de guerra, de tantas incertezas, o eleitor muitas vezes fica com medo da mudança, e isso pode ter favorecido o Orbán na Hungria e também o Vučić na Sérvia. Mas é claro que uma eleição tem outros fatores também, mas esse, segundo alguns analistas, também contou nesses últimos pleitos.
Só para contextualizar esses números que você trouxe, né? Esses os índices apontados nas pesquisas em um eventual segundo turno, o que tudo indica é o que vai acontecer, né? Um segundo turno entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. No primeiro turno, as intenções de voto apontam até agora, né, na pesquisa mais recente, 28% para Macron, 21,5% para Marine Le Pen. É uma diferença grande entre o terceiro colocado, Jean-Luc Mélenchon, que tem 15%. Então, ao que tudo indica, devemos ter esse segundo turno mesmo, um segundo turno inédito, a extrema-direita francesa chegando a este espaço. Acompanharemos de perto, inclusive, essa eleição por aí. Killing, obrigada, bom trabalho para você. Amanhã... Boa viagem, Killing. Amanhã já segue para Fórmula 1 de novo, né? Exatamente, essa madrugada eu já viajo, vou para Melbourne, uma viagem longa de 25 horas, uma escala em Doha, e aí eu volto na terça-feira à noite. Imagino que quarta vão me dar folga, né? Com uma viagem de 25 horas mais fuso horário. Talvez na quinta eu volte a trabalhar, mas vamos ver com a chefe Sheila. Tá até bom. mais, Killing. Bom trabalho, viu? Bom trabalho. Boa viagem. Tchau, Valeu, tchau, tchau. Até mais.